Tales de Mileto dá o primeiro passo do ato filosófico no Ocidente. Ele, em verdade, procura o arqué, a origem de todas as coisas, e afasta-se-á paulatinamente, talvez de forma homeopática, da concepção da visão dos gregos voltadas para o politeísmo e divindade. Um dos deuses era Hermes. Hermes, por sua vez, era o homem-deus, ou deus-homem, no qual levava as mensagens, interpretando-as e pondo-as dentro de uma análise para que todos soubessem e tivessem plenitude e de forma do ISO da totalidade da comunicação. Hoje existe uma ciência cuja denominação é hermenêutica. A hermenêutica é o ato de interpretar. Ela, em verdade, a priori, era feito nos clássicos teológicos, abordando só a concepção dos dogmas de fé. A posteriori, ela adentra no ato filosófico, servindo do balizamento da crítica radical, rigorosa, de conjunta, e que faz com que possamos observar os textos, a fala e tudo aquilo que está imbuído em proximidade a essa ciência denominada de hermenêutica, seja a semiótica, seja a semântica, seja a comunicação de uma forma global. Então, aqui estamos a falar, aqui e agora, de forma bem gestáltica e búdica, com Taurino, doutor Taurino, este homem que é versátil em diversos saberes, direito, hermenêutica, antropologia, criminologia, e ele nos irá falar sobre a abrangência do ato de comunicar, o processo subliminar que existe na palavra, que existe no homem, que existe no universo. É a ontologia, ou concepções metafísicas sendo vistas no mundo empírico. Prazer em tê-lo aqui, Taurino. O prazer é todo meu, Zé Augusto. E já falando um pouco sobre essa questão da hermenêutica, é muito importante nós termos em mira a compreensão de que o homem é um ser de pensamento, sentimento e ação. Dessa forma, para vestir a compreensão, é preciso pensar, sentir e agir de modo coerente. É interessante essa visão sua, Taurino. Você que é um hermeneuta, um estudioso da numerologia, um tarólogo, uma pessoa que tem uma formação explícita na área de direito, porque ela é acadêmica, e autodidata em diversos outros saberes tácitos, não escritos, né? Lembremos-nos aqui da concepção da deusa romana, Tácita, a deusa do silêncio, que exatamente é o dia dela, é o dia 20 de fevereiro, dia do meu aniversário. E eu sempre me lembro dela por esse detalhe. Então fale-nos dessa trajetória, onde você aborda o explícito e o tácito, onde você tenta aliar o direito, a antropologia, a comunicologia e a visão espiritual da transformação do homem dentro dos parâmetros linguísticos. Uma coisa importante logo para termos em mira é o seguinte, aquela concepção holográfica do assim na terra como no céu. Havendo acesso a um símbolo e a interpretação de um símbolo, é possível facilmente chegar à totalidade. Eu entrei no mundo da ciência através dos oráculos. É interessante que todos os governantes do passado, e penso eu do presente também, sempre consultam um oráculo. É aquele decifra-me ou devoro-te, que que é tão importante para a compreensão do mundo. A isso trazido para a ciência, para a racionalidade, terá também um valor muito importante, no sentido em que, por exemplo, Leônidas Hegenberg, que é filósofo brasileiro, ele diz o seguinte, que todo saber passa de um saber de a um saber como. O saber de passa pela nomeação das coisas. É importante dar nome às coisas. As coisas cujo nome não sabemos é como se não existissem. E aí vem aquela correlação do saber como, que é o acúmulo de toda a experiência da humanidade no sentido de como se faz as coisas importantes, operar alguém, salvar uma vida, defender uma pessoa. E por último, saber que
que é o saber das inferências, o saber da compreensão completa, o saber da compreensão mais ampla. Então, naquilo que nós falávamos logo no início de nossa conversa, quando nós reunimos pensamento, sentimento e ação, é como se vestíssemos a compreensão. Compreendendo, somos mais capazes de compreender. Compreendendo, somos mais fáceis de interpretar. E novas interpretações vão gerando sempre novas interpretações e novas pré-compreensões, como diria Gadamer. É interessante você... vou chamar de você, porque eu tenho intimidade para isso. Em verdade, é um jurista, é um bacharel em direito, é um advogado, é um doutor nessa área. O direito, ele é bastante positivista, no qual ele foi repensado após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Democrático de Direito, para evitar exatamente a volta de déspotas, como foi Mussolini e foi Hitler. Mas, em verdade, o direito é bastante tecnicista. O senhor acha que a ciência jurídica, que hoje é questionada, que toda a ciência, observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. Hoje a ciência é vista como uma arte, um complexo filosófico. O senhor acha que a hermenêutica, a semiótica, a visão da vitimologia, que é uma visão hoje mais fenomenológica existencial, ela deve estar acoplado à visão do direito, tirando dessa visão empírica positivista? No caso é o seguinte, para responder essa pergunta, nós precisamos retomar o tempo. No passado, tudo estava unido, ou seja, tudo passava por um holismo. O sacerdote, visão paideia, o jurista, o ser humano de um modo geral, todos estavam convivendo no mesmo mundo. E isso dava uma visão tranquila à época, porque todos de qualquer modo estavam ligados pela consanguinidade, ligados pela parentela. Aí o que acontece? Com a evolução do tempo, percebe-se que o poder, na forma de conhecimento, sempre se acumula junto a quem é parente do pajé, é parente do cacique. E aí a sociedade vai reclamando cada vez mais um direito que seja transparente, um direito que seja explícito. E aí surgem, por exemplo, as leis das 12 tábuas. É a primeira da estrutura do direito. É, a primeira na estrutura do direito. Aí surgem também as ordenações, os códigos. Agora, no momento atual, o que é que se percebe? Se uma legislação antes, ela precisaria ser ante-referenciada, hoje ela tem que ser pós-referenciada, porque a humanidade já passou por diversas experiências. Aí hoje a grande questão do direito não é nem do direito em si, mas da aplicação do direito. E nessa questão da aplicação do direito, a semiótica, a hermenêutica ajudam bastante. Pense, por exemplo, no exemplo de Sanchez-Siste, quando ele fala, por exemplo, o seguinte: nessa estação de trem não podem adentrar cães. Aí o que seriam cães? Cães seriam feras? Podem adentrar ursos, porque a lei diz que só adentrariam cães. E como é que fica, por exemplo, aquela situação do sujeito que tem o cão de guarda ou o cão de companhia? A própria pessoa que tem deficiência visual. Que é acompanhada míope 100%, é cego. E precisa do cachorro para conduzi-lo. Precisa de um cachorro para conduzi-lo. Então, numa sociedade complexa, todas essas questões têm que ser pensadas. E os juristas, na verdade, que pensam o direito. Ou seja, o direito, como lei, não dá conta do direito todo. Agora, diga-me uma coisa, essa nova visão axiológica do status quo do direito, ou seja, os valores, está na proximidade do direito costumeiro? Ou seja, os costumes fazem a definição da sociedade, porque fatos mais fatos, 3, 4 fatos gerará uma jurisprudência. Isso nós vemos em praticidade no Brasil. E quando partimos para isso, nós percebemos que essa visão positivista ela está caindo. Outra coisa que eu sei que você tem bastante sapiência e vai deleitar-nos, né, em palavras, é interessante percebermos esse processo que foi falado sobre a autoridade. Weber falava da autoridade burocrática, carismática e tradicional. E Foucault questionava-a a partir de uma metáfora do poder, né? Então, o que seria hoje uma visão da comunicação, semiótica, hermenêutica e do direito? O direito, ele é individual. O direito coletivo, ele está sendo questionado?
algumas balizas têm que ser estabelecidas. Quando se fala em direito, as pessoas lembram muito os poderes da República, executivo, legislativo e judiciário. Mas o que acontece? Afora esses poderes da República, há também os chamados poderes sociais, ou seja, o poder político, o poder econômico, o poder ideológico. Uma coisa também importante a ser considerada é o seguinte: seria o direito um sistema ou ele estaria a serviço de um outro sistema maior? Ou seja, o direito poderia ser visto como um capítulo da ciência política. E aí nessa coisa toda há o aspecto legislativo, há a questão da lei, mas na verdade muitas coisas nos fazem aprender o direito. Inclusive a sociologia, no seu aspecto fático. A luta faz a lei, né? E aí visão de Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E aí vem aquela questão também... Que é revista hoje na concepção da própria criminologia e vitimologia com a visão anti-Lombroso. Com certeza. César Lombroso. Aí vem aquela questão também filosófica, a questão valorativa. É claro que os valores informam o direito também. Aí, por exemplo, o professor Paulo de Barros Carvalho, ele fala o seguinte, que a elaboração do processo legislativo se dá de modo completo através dos parlamentos, e os parlamentos eles são repletos de pessoas com uma formação bastante plural, o que me leva a dizer que a lei, em sua aplicação completa, leva em consideração aspectos lógicos, ontológicos, epistemológicos e axiológicos. Isso explicaria, por exemplo, a pertinência de um mandato de Tiririca, por exemplo. Claro, entendi. Porque Tiririca pode não ter um domínio lógico de um português verbalização, inteligência verbal dentro da concepção de, mas pode trabalhar, de Howard Gardner, né? Mas pode trabalhar a questão valorativa. Mas tem o processo do network e a credibilidade da sociedade. A pergunta... E a força dos assessores também. Claro, isso prova o nível de capacitação dele de mente de obra para mão de obra. Porque ele tem mente de obra, ou seja, quem executa não comanda, ele sabe comandar. É o processo da mente de obra, não da mão de obra, da execução em si. É no sabido que o direito, ele tem sequelas ou não, mas sempre resultados da visão espiritual. É no sabido, por exemplo, que o direito ocidental, ele é parido através de concepções teológicas judaica-cristã. E o oriental é óbvio ululante, de acordo com a visão do taoísmo, confucionismo e... também da visão no Japão do Shintoísmo, você teve lá, você sabe, que é uma religião que só existe no Japão, né? E da visão do confucionismo, né? De Confúcio, Confúcio. Agora eu lhe faço a pergunta, você acha que hoje o direito ele está trabalhando para ter uma sociedade numa visão mais espiritual, menos materialista, para que haja igualdade ou não? No caso, o que acontece? Teve uma vez que um professor ia dar uma aula e ele não dispunha de muito material, aí ele criou as gerações do direito. Ele falou em direitos de primeira, segunda e terceira geração, ligando a questão da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Aí nós observamos... Igualité, fraternité... É isso. Aí o que acontece? Uma das primeiras brigas do ser humano é a briga por liberdade. Muitos homens foram escravos no passado. Exatamente. E continuam... Direito natural fala isso. Primeiro, vida, liberdade. Terceiro, propriedade. Quarta é a segurança. Né? E a quinta é exatamente a volta dos opressores. É verdade. Aí tem até uma visão de Juan de Mariana que ele fala o seguinte, que vida seria vida, liberdade e propriedade, porque sem uma das três a coisa ficaria difícil. Exato. Então a primeira briga seria a briga por liberdade. Porque muitos eram e são ainda escravos. Depois a questão pela igualdade, uma luta pela isonomia. E por derradeiro, uma luta pela fraternidade. Então, quando se fala da fraternidade, acaba se recobrando uma série de valores de ordem espiritual. Porque você só pode ver no irmão alguém que seja a semelhança de algo. E aí já começa uma transcendência. Realmente é uma grande aula. Se nós vemos a história da humanidade, vê-lo-á de várias maneiras. Pegarmos Thomas Hobbes, com o Leviatã e o Cidadão, o homem nasce mal, a sociedade tem que poldá-lo e segurá-lo. Que Durkheim mais à frente diz que é necessário, porque se tiver o ato anômico, a anomia é o esfacelamento de todo o status quo do Estado. Segundo momento, Locke, baseado também no mesmo período com Hume, Beckley,
eles colocam a visão, principalmente o Locke, da necessidade do homem como tábua rasa, que fortalece a Revolução Francesa. L'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Não. O Estado, por sua vez, são todos, porque todos os homens nascem iguais. E em 1766, aquele homem, Jean-Jacques Rousseau, que fala no contrato social em Emílio, ele cria uma visão de que o homem nasce bom, a sociedade o faz ruim. E na segunda etapa, já que a sociedade o fez ruim, ele tem que recuperá-lo. Victor Hugo que o diga, porque os clássicos dele pregam isso. Ter uma aula com o professor Taurino é algo maravilhoso. Eu aqui, por osmose, só tenho, dentro do meu popairismo intelectual, aprender. Taurino, muito obrigado. E vou aqui agradecer com um namastê. Desde que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Pelo menos biblicamente foi o primeiro crime. Talvez se Abel tivesse armado, pudesse se defender e a história seria diferente, não? E a Bíblia, o Talmud, o Torá, a concepção cristã, judaica e, por sua vez, a visão islâmica seria diferente. O primórdio foi o primeiro crime da humanidade. Em verdade, foi um grande holocausto, porque tinha Caim, Abel, né, Adão e Eva. Caim matou Abel, matou 25% da população viva daquela época, né? Hitler, por sua vez, matou 9 milhões de judeus. Não foi toda a população daquela época. Mao Zedong, 100 milhões de judeus. Foram crimes. Crimes houve durante toda a humanidade. Crimes houve nas cruzadas, né? Crime houve dentro da igreja. Matou-se em nome de Deus. Matar-se-á em nome do Estado. Mas o que é o crime? O crime tem que ter uma vítima, o indivíduo ou o Estado. O status quo da formação do Estado é parido através de diversos processos sine qua non. E quais são eles? Tivemos pensadores, tivemos a criação da antropologia criminal com César Lombroso, por sua vez, a ululância dele veio através de Francis Galton, que, por sua vez, era primo de Charles Darwin, que falava do processo de evolução do homem. Surgiu Galton com a eugenia, a raça pura, que é bom e que é ruim. Matar-se-á em nome da pátria, matar-se-á como os gregos defendiam, todos aqueles que eram inúteis, como os índios faziam. Tudo isso é um ato criminal? Não é. Axiologia, ciência dos valores. O que é crime na África não será aqui. O ato homofóbico, orientação afetiva sexual homo, por sua vez, em 1900 passou a ser doença para ser retirado do crime de sodomia por causa de Oscar Wilde, que veio a morrer também em 1900. E foi exatamente em 1900 que Freud lança o significado dos sonhos e dá uma nova abordagem à concepção da psique humana. E Nietzsche também morre. E Nietzsche é o pai do super-homem, do além do homem, que influenciou Hitler e Mein Kampf, que por sua vez fez vários crimes de guerra. Os Estados Unidos diz que não comete crime quando de repente ele vai lá e tenta tomar conta do Vietnã, que Ho Chi Minh já o tinha conduzido. O crime é uma celeuma. E para falar da psicologia do crime, suas influências psicossociais e filosóficas, nós estamos aqui com o Dr. Jamilton.
Ele que tem uma formação escolástica em psicologia, bacharelado e é psicólogo, com pós-graduações nas ciências criminais. Na cidade do Salvador, ele se faz célebre pelo fato de ser um especialista na área e também por ter trazido a esta terra figuras ímpares, como Ana Beatriz, que hoje é considerada a papisa dos livros populares dessa área, principalmente transtorno de personalidade antissocial, conhecido psicopata, sociopata, e Augusto Cury. Ele que está preparando também um congresso para exatamente analisar, pensar e, por sua vez, levar-nos a termos uma análise crítica bastante severa e inteligente sobre as prisões em nosso país. Jamilton, é um prazer tê-lo aqui conosco. O psicólogo criminal, ele é o quê? Faz o quê? Serve para quê? Ele defende bandido, polícia, ele defende a sociedade, ou ele é um homem neutro? Ele cria o processo de equilíbrio, de homeostase para a sociedade, para que o ISO seja aplicável, ou seja, a igualdade dentro do Estado Democrático de Direito. Boa tarde, professor José Augusto. É um imenso prazer estar aqui nessa tarde. E assim, você já introduziu a temática muito bem, quando você vai lá buscar nas histórias 2 crimes que repercutiram muito, né? Que foi o crime bíblico, o primeiro assassinato de 2 irmãos, né? E também a questão dos crimes, do grande crime, né? Cometido por Hitler, né, contra uma sociedade. E aí você vem para o aspecto psicológico para trazer toda a evolução, todo o contexto, todas as mudanças e os pensamentos dos pensadores da psicologia, né, acerca do que é, de como se forma a mente humana, né, de como se caracteriza ela para que chegue a esse ato. E nós, como psicólogos, nós trabalhamos dentro de um conceito, né, clínico, mas focado dentro de uma abordagem teórica, né? A psicologia criminal, ela hoje não tem uma abordagem, ela não tem uma prática, ela não tem uma técnica, mas o profissional que lida com essa temática, ele precisa buscar informações, diversas informações dentro dessas próprias abordagens, dentro dessas próprias técnicas, porque o sujeito, ele é bio, psico e social. Então, se a gente não buscar essas informações dentro dessas temáticas, dentro dessas linhas de pensamento, de raciocínio, a gente não consegue compreender o criminoso. Diga-me uma coisa, então, o que você está me falando nessa abordagem hoje da psicologia, porque a psicologia é uma piada. Ela é igual à medicina. Do século, quando surgem as ciências, ela tem que ter um objeto de estudo. E a ciência, ela é balizada numa visão empírica. Ou seja, ela tem a experimentação e ela é aristotélica, mundo dos sentidos. A psicologia diz que surge, porque ela nunca surgiu, certo, no século XIX, nem em laboratório. Ela surgiu no momento em que o homem começou a perceber-se dentro do contexto espiritual, psíquico e mental. Só que ela começou a tomar um corpo semelhante à medicina e outros saberes, como a sociologia. Ela começou a tomar um corpo empírico. E a sociologia, ela surge a partir de referenciais behavioristas, né? E a partir de uma visão altamente cartesiana, positivista e empírica. O crime, por sua vez, nesse momento também é assim visto, exatamente por César Lombroso. Aí a pergunta é, no século XXI, ainda se tem essa visão de uma psicologia e do criminoso a partir de visão de caracterologia, de visão somente percebível pelo mundo dos sentidos, ou se tem uma nova abordagem? Tirando uma deixa, gostaria que você me falasse dessa relação do crime, da sociedade e da visão espiritual. Por exemplo, o filho do reverendo Moon, ele disse que precisa preparar mais armamentos para a Coreia, porque a Coreia, por sua vez, tem que estar forte. Porque ele cita o que eu iniciei
aqui falando. Caim matou Abel porque ele estava desarmado. Então, se a Coreia for participar da guerra, quanto mais armas ela tiver, melhor poder ele terá. Porque, na visão dele, Abel é a Coreia, e os outros inimigos, que eu não vou citar aqui, mas vou dar só um exemplo, a Coreia do Norte é o Caim. Né? Então, fale-nos dessa visão, né? Dessa visão que é uns crimes subliminar. Respondendo a sua pergunta anterior, né? Antes eu vou voltar em um contexto para trazer, né, para responder essa pergunta sua. Assim, alguns países da Europa, inclusive Portugal, ela distingue a criminologia da psicologia, porque a criminologia era essa. Era a criminologia de Lombroso. Ela era a criminologia onde ele dava toda uma forma física. A criminologia ela tinha uma aparência, né? Os criminosos ele tinham um aspecto físico, segundo Lombroso. Tinha uma formação biológica voltada para o crime. Não se estudava a hereditariedade como se estudam agora. Então havia a cara do crime. Era um perfil do criminoso que era estudado baseado nos seus aspectos físicos. Então hoje, com a criminologia ela passando a ter um olhar criminológico, ela evolui a partir do momento que ela busca informação nesse inconsciente. Ou seja, há todo um contexto para uma formação de um inconsciente de um criminoso. E aí a gente vai para a história de vida, a hereditariedade, a própria malformação do desenvolvimento dessa criança. Hoje estudamos o próprio transtorno antissocial. Transtorno de personalidade antissocial. Psicopata ou sociopata. Que é a psicopatia. Antes se estudava que a psicopatia era uma função era diagnosticado de acordo com o crime que o sujeito cometia. Hoje há um estudo mais aprofundado de que o psicopata ele tem uma formação no cérebro diferente. E essa formação ela vem através de um fator hereditário, um fator genético, ou então de uma formação depois de um trauma vivenciado na infância. Ou seja, o choque foi tão grande trauma é ferida, uma ferida gerada na infância. Trauma em grego é ferida. Isso, essa ferida passou a ser tão grande que essa criança ela não teve um trabalho durante o seu desenvolvimento, e aí chega a um determinado momento que o consciente aflora e traz essa perversão em forma de crime, né? E a psicologia ela tem evoluído, e a criminologia também. E nós trabalhamos muito na clínica com a visão de Jung, né? E Jung ele deu um outro contorno para a psicologia. E Jung ele traz uma visão do inconsciente coletivo. Ele precisou estudar as religiões. Ele precisou fazer toda uma montagem. É o pai da visão transpessoal na psicologia. Isso. Então, o Jung ele traz a questão do inconsciente coletivo. Hoje, devido aos aspectos dos crimes, né, a forma que os crimes estão ocorrendo de forma repetitiva, sistemática, bem parecida, né, inclusive até crimes que são citados hoje em novelas, depois de alguns dias ele passa a surgir dentro da sociedade. Então, o inconsciente coletivo de Jung também traz essa questão da criminologia a partir do momento de que o ser humano, para Jung, existe uma relação cósmica muito grande de um sujeito para o outro por conta desse inconsciente coletivo. E Vigiar e Punir, Foucault nos dá uma abordagem geral do que é a visão da sociedade opressora. Também História da Loucura, História da Sexualidade, ele fala de diversos aspectos da sociedade que deveriam ser mudados. Pouca gente sabe, porque talvez não leu História da Loucura, Foucault é que faz a diferenciação entre gay e homossexual. Homossexual, ele diz que exatamente é a atividade promíscua da sexualidade. Esses são conceitos dele, não meu. E gay é exatamente aquela pessoa que se coloca dentro da sociedade, havendo toda uma respeitabilidade e uma postura. Não era o ato sexual que o fará ser. A homossexualidade e o ato homofóbico,
né, que, por sua vez, que até o século XIX não existia homossexualidade, era ato homoerótico, ato homofílico, já foi um crime, já passou por uma psicopatologia. E hoje, ele está sendo visto como orientação afetiva sexual. O que é que o senhor acha, como psicólogo, desses absurdos que existem com pessoas que ainda no século XXI, ainda de forma louca, agride os homossexuais? Isso é uma coisa doentia, isso é uma coisa psicótica, isso é uma coisa... a anomalia não é a homossexualidade, a anomalia são os agressores da homossexualidade. Como é que a criminologia, a psicologia criminal vê isso hoje? Justamente são os estereótipos que vão sendo instalados dentro desse sujeito, né? Durante essa formação de processo, né? A questão da identidade, da malformação, são os conceitos mal elaborados, ou seja, são conceitos estereotipados. De pessoas que observam os homossexuais. Justamente. Porque os homossexuais não são doentes. Não. De jeito pode ser nenhum, nem são criminosos. Eles são seres humanos assim. Nós tivemos etapa da sociedade que eu denomino de ondas. Primeiro tivemos a escravidão e foi liberada a escravidão. Segundo momento, nós tivemos o processo da religiosidade. Passou-se a ter entre parênteses, um respeito pela religiosidade. No quarto momento, no terceiro momento, se passou a ter um respeito pela mulher. No quarto momento, que é o século XXI, pela orientação afetiva sexual e pelos interesses sexuais de cada um. E o quinto será a visão, que é o denomínio de quinta onda, exatamente isso é um livro meu, né? Que exatamente nesse momento as pessoas vão respeitar o cosmos como um todo. Os animais, a natureza, entendeu? Então, nesse momento agora, eu lhe pergunto, essas pessoas que veem e agridem os homossexuais, na visão da psicologia criminal, elas são doentes, não são os homossexuais. E o que é que a psicologia, no seu visão, faz, tanto fora do consultório como dentro do consultório, para conscientizar essa doença social que é a agressão aos homossexuais? Isso, é importante que se leve uma informação para essa sociedade, né? A sociedade, ela é marcada, a sociedade tem a marca do preconceito, né? Tanto na questão, ainda da questão dos negros se discutem muito, né? E também tem a questão do homossexualismo, justamente por conta de ser algo que surgiu, a temática é antiga, mas o desenvolvimento, o número, né, vem crescendo de uma forma, nos últimos anos, de uma forma muito rápida, intensa. A sociedade não estava preparada para esse desenvolvimento. Então tem ainda algumas personalidades perversas, né, que passam ainda a instigar, né, a maltratar, a criar rótulo e até agredir e a matar, como a gente viu em uma das novelas da Globo, né, que tocou muito sobre essa temática. Ou seja, essas pessoas, em alguns aspectos, elas são perversas. Ou seja, são pessoas que precisam ser trabalhadas, porque foram marcadas também por uma história de vida muito negativa, vítima de abuso, uma malformação na adolescência. Elas precisam estar dentro de um consultório sendo trabalhada através de um orientador, de um psiquiatra, de um terapeuta. Em casos mais crônicos, né? Trabalhar mesmo com a questão do medicamento, mas a sociedade em geral, ela precisa de orientação, né? Ela precisa estar ouvindo desses profissionais, porque o DSM-4, ele trazia a questão do homossexualismo como um transtorno mental. Não é mais, nunca foi. Hoje não é mais. Era um ato parafílico. Isso. Hoje não é mais. Houve a mudança, inclusive o DSM-5 ele não cita mais, até a reformulação do DSM-4. Não é nem doença nem crime. Isso. Doente é exatamente os agressores. Isso. Então, hoje está mais em um aspecto dentro de uma formação e um processo de escolha mesmo. Mas aí, como eu vinha falando antes, essas pessoas precisam ser trabalhadas através de uma boa orientação, né, de um trabalho social. Até como
até o próprio louco ele é estigmatizado. Até o próprio louco ele é questionado. Foucault fala isso no Manual dos Loucos. Então a sociedade precisa estar preparada para uma série de mudanças que a tendência, nós estamos passando por um processo de evolução muito intenso, né? O próprio cérebro do homem, alguns estudos trazem agora aí a questão da evolução, da formação, desse cérebro agora se abrindo mais para o conhecimento, para a inteligência. A psicologia, que era uma ciência voltada para o físico, né, para o contato com o paciente, o terapeuta, agora ela está indo para a psicologia, da parapsicologia. A própria psicologia criminal, existe hoje uma pós-graduação nos Estados Unidos, que é da parapsicologia criminal. Que trabalha com sensitivos. Através que os espíritas denominam de médios. Através do processo de hipnose ou de um sonho, ele consegue entender onde é que está, digamos, um corpo que desapareceu por conta de um crime, ou o criminoso que cometeu aquele ato também. Então, tudo isso, né, os pesquisadores, estudiosos da área, eles estão parando para atentar, né, eles estão trabalhando, a tecnologia tem crescido, né, tem desenvolvido. O Brasil ainda está carente, né, de profissionais dentro dessa área. Hoje quem trabalha com a criminologia no Brasil hoje, geralmente são os próprios profissionais de área, os policiais, né, o pessoal da investigação e os peritos. Mas, de fato, precisa de criminólogos com a visão psicológica para entender esse sujeito e até trabalhar com o processo de ressocialização do mesmo. Né? Ou seja, ver onde é que pode ser trabalhado e trazer o sujeito desse mundo sombrio, desse mundo ruim, e trazer ele para um processo de transformação. Né? Tem um filme excelente chamado A Cela, que trabalha dentro desse aspecto. É trazer o sujeito, procurar trabalhar ele em terapia, levar ele ao processo de hipnose, à meditação, ao relaxamento, para ele ter um contato com esse lado sombrio dele e trazer mudanças para a sociedade, né? Pessoas que eram ruins, que cometiam crime, hoje passaram a ser pessoas de bem, trabalhar honestamente. Claro que a psicopatia já é uma questão fisiológica, neurológica e do próprio cérebro. Não tem cura para a psicopatia, mas o neurótico ele pode ser modificado. É isso aí. Dizem que o neurótico, ele tem certeza que 2 mais 2 é igual a 4 e se preocupa com isso. O psicótico tem certeza que 2 mais 2 é igual a 5 e não se preocupa com isso. Esse é o conceito de Kaplan. Bem, conversamos com Jamilton, aprendemos muito e estamos aqui preparados para essa abertura de mente que nos fará sempre adentrar no humanismo desta sociedade que vive no século XXI. Tales de Mileto dá o primeiro passo do ato filosófico no Ocidente. Ele, em verdade, procura o arqué, a origem de todas as coisas, e afasta-se-á paulatinamente, talvez de forma homeopática, da concepção
da visão dos gregos voltadas para o politeísmo e divindade. Um dos deuses era Hermes. Hermes, por sua vez, era o homem-deus, ou deus-homem, no qual levava as mensagens, interpretando-as e pondo-as dentro de uma análise para que todos soubessem e tivessem plenitude e de forma do ISO da totalidade da comunicação. Compreendendo, somos mais fáceis de interpretar e novas interpretações vão gerando sempre novas interpretações e novas pré-compreensões, como diria Gadamer. É interessante você, vou chamar de você porque eu tenho intimidade para isso. Em verdade é um jurista, é um bacharel em direito, é um advogado, é um doutor nessa área. O direito ele é bastante positivista, no qual ele foi repensado após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Democrático de Direito, para evitar exatamente a volta de déspotas, como foi Mussolini e foi Hitler. Mas, em verdade, o direito é bastante tecnicista. O senhor acha que a ciência jurídica, que hoje é questionada, que toda ciência é observação, criação de hipótese, resposta provisória que pode ser modificada, experimentação e generalização. Hoje a ciência é vista como uma arte, um complexo filosófico. O senhor acha que a hermenêutica, a semiótica, a visão da vitimologia, que é uma visão hoje mais fenomenológica, existencial, ela deve estar acoplado à visão do direito, tirando dessa visão empírica positivista? No caso é o seguinte, para responder essa pergunta, nós precisamos retomar o tempo. No passado, tudo estava unido, ou seja, tudo passava por um holismo. O sacerdote, visão paideia, o jurista, a totalidade. Eu entrei no mundo da ciência através dos oráculos. É interessante que todos os governantes do passado, e penso eu, do presente também, sempre consultam um oráculo. É aquele decifra-me ou devoro-te, que que é tão importante para a compreensão do mundo. A isso trazido para a ciência, para a racionalidade, terá também um valor muito importante, no sentido em que, por exemplo, Leônidas Hegenberg, que é filósofo brasileiro, ele diz o seguinte, que todo saber passa de um saber de a um saber como. O saber de passa pela nomeação das coisas. É importante dar nome às coisas. As coisas cujo nome não sabemos é como se não existissem. E aí vem aquela correlação do saber como, que é o acúmulo de toda a experiência da humanidade no sentido de como se faz as coisas importantes. Operar alguém, salvar uma vida, defender uma pessoa. E por último, o saber que é o saber das inferências, o saber da compreensão completa, o saber da compreensão mais ampla. Então, naquilo que nós falávamos logo no início de nossa conversa, quando nós reunimos pensamento, sentimento e ação, é como se vestíssemos a compreensão. Compreendendo, somos mais capazes de compreender. O prazer é todo meu, Zé Augusto. E já falando um pouco sobre essa questão da hermenêutica, é muito importante nós termos em mira a compreensão de que o homem é um ser de pensamento, sentimento e ação. Dessa forma, para vestir a compreensão, é preciso pensar, sentir e agir de modo coerente. É interessante essa visão sua, Taurino. Você que é um hermeneuta, um estudioso da numerologia, um tarólogo, uma pessoa que tem uma formação explícita na área de direito, porque ela é acadêmica, e é autodidata em diversos outros saberes tácitos, não escritos, né? Lembremos-nos aqui da concepção da deusa romana, Tácita, a deusa do silêncio, que exatamente é o dia dela, é o dia 20 de fevereiro, dia do meu aniversário. E eu sempre me lembro dela por esse detalhe. Então fale-nos dessa trajetória, onde você aborda o explícito e o tácito, onde você tenta aliar o direito, a antropologia, a comunicologia e a visão espiritual da transformação do homem dentro dos parâmetros linguísticos. Uma coisa importante logo para termos em mira é o seguinte, aquela concepção holográfica do assim na terra como no céu. Havendo acesso a um símbolo
e a interpretação de um símbolo, é possível facilmente chegar... Hoje existe uma ciência, cuja denominação é hermenêutica. A hermenêutica é o ato de interpretar. Ela, em verdade, a priori, era feito nos clássicos teológicos, abordando só a concepção dos dogmas de fé. A posteriori, ela adentra no ato filosófico, servindo do balizamento da crítica radical, rigorosa, de conjunta, e que faz com que possamos observar os textos, a fala e tudo aquilo que está imbuído em proximidade a essa ciência denominada de hermenêutica, seja a semiótica, seja a semântica, seja a comunicação de uma forma global. Então, aqui estamos a falar, aqui e agora, de forma bem gestáltica e búdica, com Taurino, Dr. Taurino, este homem que é versátil em diversos saberes, direito, hermenêutica, antropologia, criminologia, e ele nos irá falar sobre a abrangência do ato de comunicar, o processo subliminar que existe na palavra, que existe no homem, que existe no universo. É a ontologia, ou concepções metafísicas sendo vistas no mundo empírico. Prazer em tê-lo aqui, Taurino.